O presidente Lula fez uma pequena reforma ministerial para atrair mais apoio para a base do seu governo, atrair o PP e os republicanos. Nesse movimento, ele escolheu o ministro Silvio Costa Filho para o Ministério dos Portos e Aeroportos. Mas o que isso significa? Será que o presidente vai ter mesmo mais presença na base, mais voto para os seus projetos? É o que eu vou conversar com o ministro nessa primeira entrevista que o senhor está dando exclusiva, né? O senhor falou no dia da posse, mas essa é a primeira entrevista. Ministro, obrigado por estar aqui. Olha, Miriam, primeiro eu quero agradecer o privilégio de poder participar do seu programa. Sou seu admirador, um leitor assíduo, né, dos seus artigos, alguém que forma opinião nacional. E é muito bom a gente poder conversar sobre o Brasil e sobre o desafio que nós recebemos do presidente Lula, que é o desafio de tocar a agenda portuária, hidroviária, né, e a agenda da aviação nacional, que é muito importante para as nossas importações e, sobretudo, para as exportações do Brasil, que hoje tem um peso importante na balança comercial do país. Pois é, ministro, a primeira dúvida em relação à sua escolha é o seguinte: será que isso representa mesmo republicanos? Porque isso sempre teve uma posição muito a favor do presidente Lula, mesmo durante a campanha, né? O republicano sempre foi a base do governo Bolsonaro. E aí a dúvida é, o senhor representa os republicanos? Olha, primeiro nós temos o privilégio de poder ser filiado aos republicanos, que tem o presidente Marcos Pereira como presidente nacional, que é um democrata, tem espírito público, foi ministro da Indústria e Comércio, sem dúvida alguma, um dos melhores quadros dentro do Congresso Nacional, e é um democrata por natureza. Os republicanos hoje têm deputados que votaram no ex-presidente Bolsonaro, tem deputados que votaram no presidente Lula, e é um partido que exerce permanentemente a democracia. Todas as pautas, né, que são de interesses do país, a gente debate, discute e forma a opinião, fecha a questão ou faz um debate interno dentro do partido. Tanto é que nas pautas econômicas que foram apresentadas pelo ministro Haddad, 87% do partido votou com o governo. Então, nós queremos continuar nessa direção. Nós defendemos a estabilidade econômica, o controle dos gastos públicos e a retomada do investimento público e privado. Então, é isso que a gente tem trabalhado e colocado para o governo. A gente vai caminhar nessa direção ao longo desses próximos 4 anos, de maneira independente, mas, sobretudo, ajudando o país, porque é isso que a gente deseja. Tem um dado importante... Mas de maneira independente ou fazendo parte da base? Deixa eu entender, o que o Republicanos vai ser de verdade? A posição do partido, dito pelo próprio presidente Marcos Pereira, e o governo sabe disso, é a posição de independência, né? Votando nas pautas de interesse do país. Então, toda a nossa história ao longo desses últimos anos foi ao lado do presidente Lula. Então, o partido compreendeu que na hora que nós tivemos o convite do presidente, de bate-pronto, não é? Depois de ouvir... Pois é, mas exatamente isso, quer dizer... Eles autorizaram, né, que nós participássemos do governo Lula de maneira independente. Então, essa foi a posição que o próprio governo compreendeu a situação partidária. Então, mas, enfim... essa é a beleza da democracia partidária. Pois é, eu também acho, mas eu estou querendo entender da perspectiva do presidente Lula. Ele te trouxe, mas você já estava com ele. Então, qual o que ele agrega de apoio? Olha, primeiro é uma sinalização ao centro e é uma sinalização dentro do partido. O presidente Lula tem colocado, né, que ele quer poder apresentar ao Brasil, né, uma nova geração que possa fazer o debate que o Brasil precisa. Eu acho que está na hora, Miriam, da gente poder pensar muito mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições. Eu acho que a sociedade brasileira está cansada do divisionismo, do tensionamento institucional, e a gente precisa, de fato, fazer a boa política e trabalhar pelo desenvolvimento do país.
O presidente identificou na gente, né, é muito ruim você falar de si próprio, mas alguém com a capacidade de tocar um ministério desafiador ao lado do ministro Fernando Haddad, da ministra Simone Tebet, do ministro vice-presidente Geraldo Alckmin e o nosso, né, que é um tocador de obras, o nosso ministro da Casa Civil. Então, ele fez esse convite pessoal, o partido entendeu que era legítimo que nós participássemos do governo, tanto é que nós tivemos autorização de poder assumir essa missão desafiadora e de confiança que o presidente Lula depositou em mim. Então, ministro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deu entrevista à Folha de São Paulo e falando exatamente sobre as nomeações do PP e do Republicanos. No entendimento dele, o PP, que é o partido dele, a tendência é o partido fazer parte da base de apoio ao governo. Isso ele falou em relação ao PP. Mas o que você está dizendo é que o Republicanos ficará independente, é isso? Olha, eu não posso falar sobre o PP. Né? Não, sei, mas eu estou fazendo paralelo. Olha, o Republicanos, como eu lhe disse, nos deu autorização de poder servir ao governo do presidente Lula. Eu tomei a iniciativa de me licenciar da Executiva Nacional do partido e me licenciei da Executiva Estadual, no qual eu era presidente. Então, até porque o próprio regimento interno vai nessa direção. O que o partido autorizou foi que nós pudéssemos dar... Então, em caráter pessoal, a sua contribuição ao governo Lula? É um caráter colaborativo. Eu acho que é dessa forma que o próprio governo tem essa compreensão. E nós estamos muito animados, Miriam, confiantes, que a gente vai trabalhar muito sobre a orientação do presidente Lula para colocar na agenda nacional a agenda aeroportuária, portuária, que representa mais de 95% das nossas exportações e importações. E é importante registrar que, falando um pouco do Congresso Nacional, eu acho que nós estamos tendo um Congresso com um papel fundamental na construção da agenda do desenvolvimento do país. Então, agora, na hora que você proposta, apresenta, Miriam, uma agenda nesse sentido, que busca o desenvolvimento sustentável, o equilíbrio das contas públicas, você tende a trazer o centro dentro do parlamento, e é isso que a gente deseja. Só através do desenvolvimento é que nós vamos ter a geração de emprego e renda no Brasil e crescimento saudável. Agora, uma das propostas já foi recusada no passado, exatamente por esse centro ou direita, como se queira definir, que é a taxação dos fundos exclusivos, a ideia da taxação dos super ricos. Os fundos exclusivos dos muito ricos, que tem uma taxação diferenciada do come cotas da classe média, o fundo offshore, aplicações no exterior, feita também por pessoas que têm mais dinheiro. Isso sempre foi recusado no passado. Qualquer tentativa, o presidente Temer tentou e não conseguiu. Desta vez, o Republicanos, o que você sente dentro do Republicanos? Apoiará essa medida também? Olha, nós iniciamos um debate interno sobre a liderança do nosso líder Hugo Mota. Vamos conversar com o ministro Haddad, esse é o sentimento da bancada, para entender de fato todas essas propostas. Porque é importante registrar que offshore e essas outras medidas que estão sendo desenhadas, isso impacta em torno de 2.500 a 3.000 brasileiros. O Brasil tem uma população de 200 milhões de habitantes e esses projetos que a gente está analisando, ele tem um impacto apenas para 2.500 a 3.000 brasileiros. Então há um sentimento hoje dos partidos de centro de avançar nessas matérias, até porque a gente precisa buscar, de fato, novas receitas para a gente poder investir em programas sociais, fazer investimentos. A reforma tributária vai ser muito saudável para a economia brasileira. A decisão do CAF foi importante para a gente poder aumentar as receitas. Nós sabemos que o ministro Haddad está perseguindo esse bolo tributário de desonerações que foram dadas nesses últimos anos. O Brasil tem um bolo tributário de desonerações de perdas de receita de quase 600 bilhões de reais. Tem muitos incentivos que são positivos para o Brasil, mas tem outros incentivos que precisam ser analisados. Então é nessa direção
que o ministro Haddad está trabalhando e tem dialogado de maneira permanente com o Congresso. O ministro Haddad deve gostar dessa entrevista, porque você já falou várias vezes dele e quanto que concorda com as opiniões dele na área das propostas. Isso é bom. Eu admiro o ministro Haddad porque eu sou da tese de quem ouve erra menos. E ele está tendo a capacidade de ouvir o mercado financeiro, ouvir a sociedade, ouvir os economistas, ouvir os formadores de opinião nacional que pensam a economia brasileira e, paralelamente, dialogar com o Congresso. Todas as vezes que o ministro Haddad, no primeiro semestre, foi convidado para ir às reuniões dos líderes, ele foi lá, debateu, dialogou e construímos uma proposta. Então, eu estou muito esperançoso que nesse segundo semestre a gente tende a avançar nas pautas econômicas de interesse do país. Você falou aí que os juros estão muito altos. Ele tem caído a cada reunião, as últimas reuniões, mas permanecem muito altos. Mas você foi o relator da proposta da autonomia do Banco Central no governo Bolsonaro. Está arrependido? Achou que fez bem? Achou que... porque foi exatamente o Banco Central que foi mais criticado pelo governo Lula logo no começo, inclusive pelo próprio presidente, né? E aí? Quer dizer, acha que foi bom ter feito essa autonomia? Resistiu ao tranco da mudança de governo? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que foi a primeira vez que nós tivemos um governo e um Banco Central autônomo com o presidente. Então é natural que esse diálogo institucional, alguns choques institucionais, ele venha a ocorrer. Eu mantenho a minha posição, que eu acho que foi importante para o Brasil a autonomia do Banco Central. Melhorou a nossa imagem internacional, melhora a nossa governança do ponto de vista em relação à governança fiscal do Brasil. É um sinal importante lá fora, tanto é que a nota de crédito do Brasil ela começou a melhorar. E um dos indicadores que foram pontuados foi a autonomia do Banco Central. Isso melhora a governança econômica do Brasil e é um sinal para o exterior importante. Eu falava com o presidente Roberto Campos, eu acho que a gente tem que perseguir uma queda maior. Falava recentemente, você tem falado com ele recentemente? Tenho falado recentemente com o Roberto Campos. E aí? Eu entendo que... Você falou para ele que os juros estão altos demais? Eu falei, coloquei a importância de uma redução de juros, porque a gente está tendo a inflação controlada. Eu acho que a gente tem que buscar um ponto de equilíbrio, mas a gente tem que estimular o crédito, a sociedade, o setor produtivo, desde a micro e pequena empresa, como também as grandes indústrias, estão precisando de crédito, querem voltar a investir na indústria, na construção civil, para fazer a roda da economia rodar. E na hora que a gente tem os juros dessa magnitude, termina afugentando ou paralisando alguns investimentos. Eu acho que a gente precisa perseguir. Outro dado importante que ele colocou, Miriam, é que o mundo tem quase 3 trilhões de dólares à procura de investimentos. Investimentos em portos, aeroportos, rodovias, infraestrutura, e o Brasil passou a ter uma janela de oportunidades. Eu acho que o presidente Lula, ele acertou quando lá no início ainda da transição, colocou o ministro e vice-presidente da República, Alckmin, para poder fazer a transição. Ali foi um sinal muito positivo que o presidente Lula ia governar para o centro e a tentar unir o país. O que nós temos tendo nesses últimos 8 meses é uma estabilidade institucional, o respeito ao Supremo Tribunal Federal, o respeito à imprensa brasileira, o diálogo com o Poder Legislativo, o diálogo com o Poder Legislativo. Na hora que a gente tem esse combo institucional de respeito, isso dá um sinal ao mercado financeiro, ao mercado internacional, que o Brasil passou a ter paz institucional. E você sabe, muito mais do que eu, que o mercado vive de previsibilidade. Na hora que a gente tem um ambiente de fortalecimento da democracia, de paz institucional, a gente vai ter, sem dúvida alguma, um crescimento da economia brasileira nesses próximos anos. Eu estou muito confiante com o que vem pela frente nesses próximos 4, 5 anos no Brasil. Ministro, eu vou fazer um pequeno intervalo e eu vou conversar com o ministro Silvio Costa Filho no próximo bloco sobre portos e aeroportos. O que vai acontecer com o Porto de Santos? O que vai acontecer com o Galeão? Fique ligado que a gente volta daqui a pouquinho.
Hoje eu estou entrevistando o ministro Silvio Costa Filho, que acabou de ser nomeado para o Ministério dos Portos e Aeroportos. Ministro, o Porto de Santos, ele é o centro das atenções do governo de São Paulo, do seu partido. Exatamente. Que gostaria de mandar mais no Porto de Santos, até gostaria de privatização, e do governo federal, né? A primeira pergunta é o seguinte: o seu antecessor era do Partido Socialista Brasileiro, Anderson Pomini é o presidente lá do Porto de Santos. Vai permanecer ele ou o senhor vai trocar? Olha, nós estamos indo amanhã ao Porto de Santos, né? Vamos passar o dia visitando o maior porto da América Latina, onde 30% da escoação das exportações do Brasil passa pelo porto e tem um volume fundamental para a economia brasileira. Hoje o Porto de Santos é um porto saudável, né, que tem em caixa mais de 2,5 bilhões de reais. Você sabe que decisão de privatização é decisão de governo e a orientação do presidente Lula é pela não privatização. O que nós vamos fazer, Miriam, é melhorar a governança do Porto de Santos, fazendo investimentos, né, em infraestrutura, em dragagem, requalificação da estrutura, melhorando a mobilidade para os caminhões poderem chegar ao próprio Porto de Santos. Nós estamos fazendo, entre Santos e Guarujá, a maior obra do PAC, né, que é o túnel Santos-Guarujá. Vai encurtar em quanto tempo? Um investimento na ordem de 6 bilhões de reais e que vai encurtar, né, em mais de 20 quilômetros o escoamento da produção. Então, a gente está querendo fazer um grande plano de governança para o Porto de Santos e não só para o Porto de Santos, para todas as docas que ainda o Ministério tem responsabilidade, que são 6 docas no Brasil. O Brasil, Miriam, tem 255 portos, dos quais 235 portos são portos privados, onde há uma operação da iniciativa privada, e os demais são portos delegados, que a União delegou aos estados para cuidar da gestão, e os outros são de responsabilidade nossa. Então, o que nós vamos fazer é esse amplo debate sobre a agenda portuária nacional. Para você ter uma ideia, nós temos 95% das exportações e importações do Brasil passam pelos portos. Então, a gente quer perseguir a agenda de diálogo com o setor produtivo. Nós já desenhamos, né, e na sexta-feira validamos... Você sabe que até agora você não me respondeu a minha pergunta. Está ligado que eu não sei ainda se vai permanecer o presidente escolhido pelo ministro Márcio França ou não. A ideia, a gente está trabalhando. Amanhã vamos ter uma conversa com o presidente Pomini. É um quadro técnico, né, alguém que está muito bem lá posto pelos servidores, ele tem credibilidade com o mercado financeiro, os prefeitos têm elogiado muito o seu trabalho no Porto de Santos. A tendência é que a gente possa manter o Pomini, né, nesses próximos anos, para a gente poder, de maneira coletiva, melhorar a governança. Até porque já tem muita obra em andamento, já tem um conjunto de ações, de projetos que precisam ser analisados e avançar, e a gente quer fazer um movimento de manter a agenda de fato para fazer com que as ações aconteçam. Então, nós estamos trabalhando nessa direção, mas amanhã nós vamos a Santos ouvir a todos e construir da melhor forma possível. E lá no Ministério, Miriam, a gente tem hoje a responsabilidade dentro do PAC, o nosso plano de investimentos é na ordem de mais de 70 bilhões de reais, dos quais 50 bilhões de reais é na agenda portuária. E desses 50 bilhões, 42 bilhões serão parcerias público-privada. Eu não tenho nenhum preconceito com quem produz, eu sou um defensor do setor produtivo, porque quem defende o trabalhador é quem produz emprego. Então, a gente vai focar a nossa gestão, e essa é a orientação do presidente Lula, em não ter preconceito com quem produz. A gente quer trazer o setor produtivo para perto, nacional e internacional, para investir no Brasil. Então, nós teremos um olhar para os portos, teremos um olhar para a aviação nacional, que é fundamental, com 3 agendas. Primeiro, ampliar a malha viária brasileira, né? A gente quer tentar chegar a mais 50 cidades, onde hoje não tem aviação, que a gente possa avançar. A gente quer priorizar a aviação regional, ou seja, fazer com que a gente possa,
norte ao nordeste, ampliar os voos regionais, que isso é fundamental. Terceiro, a aviação internacional. Eu tive conversando com o ministro Celso do Turismo, com o presidente da Embratur, nós iremos lançar um plano em parceria com os embaixadores no Brasil, né, que essa é a orientação da Casa Civil, para trazer voos internacionais para o país, voos low cost, para a gente poder fazer com que esse setor cresça. São mais de 100 mil empregos que esse setor cresce. Nós temos mais de 100 milhões de voos ao longo do ano e apenas, Miriam, 15% de CPFs de brasileiros, enquanto o Chile, mais de 20% de CPFs, na Colômbia, mais de 30%. Você está dizendo 15% de CPFs voam, é isso? Exatamente. Quer dizer, quer ter mais gente voando, né? Mas a gente precisa ampliar o número de passageiros, né, que possam ter a oportunidade de voar no Brasil. E um ponto que a gente quer ter um olhar é para também a aviação de cargas. Hoje o Brasil tem um grande potencial na aviação da aviação de cargas. Por exemplo, na região de Petrolina, lá em Pernambuco, tem a fruticultura. São Paulo, né, tem muita exportação de medicamentos, né, de eletrônicos. Então, é essa agenda que a gente quer focar na aviação nacional. A Infraero também não vai ter mudança na presidência? Nós estamos conversando com o Rogério Bazelay. Ele ficou de me apresentar um plano estratégico que está desenhado. A Infraero hoje tem 3 ou 4 aeroportos de grande porte que ela cuida. O resto hoje são aeroportos de médio porte. Então, eu já encomendei um estudo onde ele vai me apresentar uma agenda nesse sentido, em comum acordo com o secretário de Aviação Nacional, que é o Juliano Norman, que está construindo de maneira coletiva um plano de aviação nacional que a gente quer apresentar ao Brasil. Dentro desse plano, nós temos a construção e requalificação de 100 novos aeroportos, com olhar para o estado de São Paulo, para o Nordeste, mas, sobretudo, para a região do Amazonas. O estado do Amazonas tem uma carência histórica com a aviação, tem um déficit de mais de 17 aeroportos que a gente quer tentar fazer com que esses aeroportos cheguem. Não só para o turismo, não só para a população, como também para a saúde, que muitas vezes uma criança, um idoso sofre um acidente e não tem como se deslocar. Outro ponto dentro da... Deixa eu perguntar. Vou só para concluir. Dentro do Ministério, nós tivemos com o ministro Renan Filho, hoje, e nós vamos criar a Secretaria Nacional de Hidrovias, que é uma agenda a ser perseguida. O Brasil tem 17 mil quilômetros hoje navegáveis e nós podemos perseguir até 42 mil. Então, as hidrovias têm que ser uma prioridade no Brasil. A gente está construindo o entendimento para a parte de hidrovias passar a ser, de fato, gestão nossa lá no Ministério, em comum acordo com o ministro Renan, para a gente perseguir essa agenda. Porque o ministro Renan concorda em abrir mão? Estamos construindo esse diálogo com ele, já fizemos alguma conversa e estamos estruturando uma proposta. Vou lhe dar um dado, Miriam. A cada 25 barcaças, nós estamos tirando 1.200 caminhões das estradas. Então, isso significa ajudar na mobilidade e a gente integrar um plano de mobilidade nacional. Aeroporto do Galeão, vai acontecer o que com ele? Dia 2. Qual é o seu projeto? Olha, foi tomada uma decisão temporária, né? Eu já me reuni com as companhias aéreas, a Gol, a Latam e a Azul. Eles estão construindo uma proposta, né? E eu estou indo no dia 2 agora conversar com o prefeito Eduardo Paes, já está marcado, vamos ao Rio de Janeiro, para que a prefeitura, né, e o porto e as companhias, e lá no Ministério a gente construa uma proposta que não seja temporária, que seja uma proposta para os próximos 5, 10 anos. O fato é que o Galeão é fundamental para o Brasil. Ninguém pode contar a história do Rio sem falar em Vinícius de Moraes, em Tojaúbi e no Galeão. Então, será uma prioridade nossa, né? Essa é a orientação do presidente Lula, para que a gente construa recuperação. E a ideia é estabelecer mais voos para lá e menos para o Santos Dumont, é isso? É isso que a gente está construindo, mas como nós teremos um crescimento na aviação entre 10%, 15% e 20%, Por que teremos? Porque com o crescimento da economia, a gente está tendo mais
a população está começando a comprar mais viagens. Já há uma sinalização para 2024 que a aviação nacional vai crescer. Na medida que a gente cresce, vai dar... Mas as passagens estão altas demais. Estão altas, né? Esse é um debate que a gente está fazendo com o Ministério das Minas e Energia e com o Ministério do Turismo. Criamos um grupo, né, para entender essa questão do aumento dessas tarifas. Elas vão dizer que precisam ser subsidiadas, mas dar subsídio, ou seja, tira os impostos sobre querosene de aviação, não adianta nada. Os preços continuam altos, principalmente alguns trechos são exagerados. O que a gente está construindo no mundo, o QAV, né, que é o querosene da aviação, custa em torno de 20% na operação de voos. No Brasil é 40%, ou seja, é 18% a 20% a mais. Então, de fato, há um impacto, né, do querosene na aviação. Nós estivemos conversando com o ministro Rui Costa na Casa Civil, com o Ministério de Minas e Energia, e a gente está discutindo se é possível ou não baixar esse preço. Paralelamente, as companhias aéreas se comprometem, que se tiver sinalização de desoneração, ela vai baixar. E o que é que eu acho que é prudente? A gente fazer um teste de 6 meses. Se o governo dá alguns incentivos e as companhias aéreas baixam o custo da passagem e em 6 meses, a gente mantém. Se de fato a gente faz um gesto e as companhias permanecem com os custos elevados, a gente acaba com esses incentivos. Então a gente quer tratar esse tema, Miriam, de maneira limpa, transparente. Essa é a posição do governo e a gente está construindo internamente. Então, só fechando o assunto do Galeão, hoje está em obras, tem uma obra lá de 200 milhões de reais, que está requalificando parte da pista e algumas áreas que é importante para dar segurança na aviação, mas tenha certeza que o Galeão será uma prioridade nossa à frente do Ministério. Ontem eu estava vendo a propaganda do seu partido, né? O seu partido se apresenta assim como o maior partido conservador, e depois tem um outro que é uma campanha, até o presidente Marcos Pereira estava falando, que é um partido liberal na economia, conservador nos costumes. Exatamente o que era a plataforma alegadamente a plataforma de Bolsonaro. A minha pergunta é se você se vê refletido nesse lema, porque é muito jovem para ser conservador nos costumes, do jeito que que está sendo proposto pelo bolsonarismo, principalmente. E está num governo que não é liberal, né? Não se define como liberal. Então, eu queria saber se esse mote do Partido Republicano, se você se sente confortável. Se você se definiria assim, olha, conservador Miriam, nos costumes e liberal na economia. Olha, Miriam, eu sou um democrata, que acredito na beleza da democracia. Eu sou alguém que acredito na agenda econômica através do equilíbrio das contas públicas, porque só através do equilíbrio e da previsibilidade nós teremos crescimento. Eu sou alguém que acredito que só através do setor produtivo é que nós vamos ter um crescimento saudável e eu defendo a liberdade de expressão, eu defendo que as pessoas possam ser felizes. Todos vêm ao mundo para ser felizes e defender aquilo que acreditam. Eu acho que o partido não é uma imposição. Não é ninguém adepto a Bakunin, que tem uma posição única lá. O partido é um partido democrata, tem gente mais à direita, tem gente mais radical, tem gente com perfil mais liberal, perfil mais de centro. Mas você não se definiria como conservador nos costumes? Não, eu sou alguém que defendo, eu sou alguém de centro e que pontua o nosso mandato, defendendo a liberdade de expressão e defendendo a democracia. Então, no partido, há essa democracia interna. E vou lhe dar um dado. Eu estive ontem visitando o ministro Rui Costa com o governador Tarcísio. No próximo dia 25, o presidente Lula estará em São Paulo, ao lado do governador Tarcísio, lançando o PAC em São Paulo, um conjunto de investimentos para o Estado. Por que é que eu tenho trabalhado nesse diálogo do governador Tarcísio com o presidente Lula? Porque isso é importante para o Brasil. Quanto mais parcerias administrativas, melhor para o país. Quando São Paulo vai bem, o Brasil vai bem. Quando São Paulo cresce, o Nordeste, o Norte,
se desenvolve. Então, eu estou internamente trabalhando nessa direção para aproximar administrativamente o governador de São Paulo com o presidente Lula. Até porque, como eu disse no começo, a hora agora, Miriam, é de pensar no futuro do Brasil, acabar com essas arengas, com essas intrigas e tentar unir o país na direção do desenvolvimento, do crescimento. E eu estou muito animado com os desafios que nós vamos ter no futuro. Obrigada, ministro, por essa entrevista muito Obrigado, esclarecedora. E até a semana que vem.